Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 6 de janeiro de 2016, começa mais uma abertura de mercado, mais um bom dia mercado. Um bom dia a todos. A gente teve ontem um mercado com muito menos volatilidade do que no primeiro pregão do ano, onde a gente caiu bastante, inclusive furando aí uma consolidação de 6 meses. Foi ontem um dia de recuperação no nosso mercado e um dia de um pouco de queda nos mercados internacionais, simplesmente porque depois que a gente fechou na segunda-feira, o mercado lá ainda subiu bastante, então tinha essa diferença para ser ajustada, perfeito? Então acabou que lá subiu um pouquinho no mercado americano e aqui a gente conseguiu subir 0,6%, 0,7%. Algumas empresas se recuperaram muito bem, foi o caso das empresas de energia elétrica, de algumas empresas de energia elétrica, foi o caso também de Lojas Renner, que tinha dado inclusive uma venda para a gente ontem. Felizmente estopamos a operação com lucro, obedecendo a nossa regra de saída de operação, que aliás a gente conversou bastante sobre ela ontem, né? A regra dos 3% de mudança de stop. E a Lojas Renner continuou subindo, subiu ontem quase 7%. Mas foi um dia também de queda para alguns ativos, os bancos cederam um pouquinho, a Petrobras cedeu bastante. A Petrobras tinha tido um bom pregão na segunda, acabou que na terça aí caiu bastante. E hoje a promessa é de um pouco mais de queda. O nosso futuro abril, deixa eu só ver quanto que ele está agora. O nosso futuro abril está neste momento 42.195 pontos, caindo por volta de 1,5%. E não é só a nossa bolsa hoje que, quer dizer, tem a promessa de abrir com queda, né? A bolsa americana também, o S&P 500 futuro também está caindo próximo de 1,5%. As bolsas, tanto na Ásia quanto na Europa, operando em queda. A única bolsa que teve um alento foi exatamente a bolsa da China, mas como eu já falei, a bolsa da China não vale. É uma bolsa extremamente focada no investidor pessoa física, não tem envolvimento do mundo inteiro, então se lá sobe ou cai, depende muito mais de decisões internas, enfim, do que exatamente reflexo da economia. Porém, hoje, né, a gente teve a notícia que veio da China muito abaixo do esperado, que é o PMI, que veio muito próximo, né, dos 50, e abaixo dos 50 já mostra retração na atividade econômica. Então a China continua surpreendendo negativamente o mercado, desacelerando, ela ainda cresce muito, né, um dos países que mais cresce no mundo, mas esse crescimento vem se desacelerando e num nível muito maior do que todo mundo esperava, perfeito? Então isso não é bom para o Brasil, não é bom para as exportadoras de commodities. Eu acho que o estrago maior que a China tinha para fazer, ela já fez, né? Ela já derrubou o preço das commodities aí, de várias das commodities. A gente tem aí tanto minério de ferro, petróleo, enfim, outras commodities aí caindo bastante. As empresas nossas que provavelmente sofreriam muito com a queda da China já sofreram, que foi Vale, que foi as siderúrgicas, enfim. Então, esse estrago maior da China, eu acredito até ele aconteceu, né? E a gente fica agora muito mais por conta do nosso cenário interno, que é um cenário para esse ano muito desafiador. Por enquanto aí está vencendo a tendência de baixa, simplesmente porque a gente teve aí o rompimento de uma grande lateralização que durou quase um semestre, né? Eu ainda deixei, apesar de estar rompido já, eu ainda deixei aqui no gráfico essa lateralização mostrando para vocês, né? Então a gente rompeu aí na segunda-feira, terça-feira esse pregão onde a gente teve aí uma altinha, né? Uma alta pequena, e hoje provavelmente, se vier aí o que o índice futuro mostra, né? Olha só, o índice futuro abriu com gap de baixo, abriu aí, tá nesse momento a 42.185, já vindo para a nova mínima. O nosso Ibovespa abre também com essa nova mínima, a gente caminhando para aquele primeiro alvo que a gente comentou com vocês que era possível, né? Que é exatamente essa região de 38 mil pontos, perfeito? Antes de sair lá da minha mesa, eu ainda não tinha cotação do minério de ferro. Aliás, se alguém tiver aí no chat essa cotação, por favor, fique à vontade para passar, tá? Mas o petróleo estava caindo mais de 3% e as parceiras da Vale na mineração também estavam caindo um absurdo, mais de 5% lá na Europa e Austrália. Então é de se esperar aí um dia também desafiador para a Vale, assim como um dia que será desafiador para a Petrobras, tá ok?
Dos ativos que a gente indicou para vocês na segunda-feira, 4 já deram start, tá? Vamos começar aqui olhando a Lojas Renner. A gente vendeu a Lojas Renner no rompimento aí de 16,80 e ontem a gente estopou ela. Foi a operação que iniciou mais bonita, né? Caiu quase 4%. A gente felizmente mudou o stop para 16,66, obedecendo a nossa regra dos 3%. Ou seja, quando o preço fecha a mais de 3% do nosso stop, então a conta a ser feita é exatamente essa, tá? A gente vendeu a 16,80 e eu gosto de explicar isso aqui para que vocês entendam exatamente o que a gente faz, tá? Quando o ativo caminha 3% a favor da nossa operação, né? Então se ele fechasse abaixo de 16,29, a gente começaria a mover o stop, tá ok? Ele fechou nesse dia aqui a 16,15, então a gente moveu o stop 3% acima do fechamento. Então 16,15 vezes 1,03 daria 16,63. Aí eu coloquei o stop em 16, no rompimento de 16,65 e ele estopou a gente em 16,66. Ainda bem, né? Porque ela continuou a subir e se não tivesse tomado stop, quase teria sido stopado ontem, né? Então foi um ganho pequeno, mas ainda assim um ganho em Lojas Renner. Outra que também se recuperou bem forte foi a Equatorial. A gente vendeu ela na segunda, ela voltou forte ontem. Vamos ver se volta a cair para ficar boa a nossa operação. O outro ativo que a gente vendeu foi a BRAP 4. A gente vendeu no rompimento de 4,80, ela fechou aí 1% abaixo do nosso preço. E o quarto ativo foi exatamente JBSS, que fechou com uma queda bem forte, né? Fechou aí a 11,45. É outra também que já tem mudança de stop, tá? Então, como é que a gente vai fazer a mudança de stop? É simples, tá? 11,45 vezes 1,03, ou seja, vamos colocar o stop 3% acima. Deu 11,79, eu vou colocar o stop então em 11,81, ou seja, se der stop a gente já sai aí com 1,5%, quase 2% de ganho, tá ok? Então já fiquem atentos também. E todos esses pontos, pessoal, de onde comprar, aonde vender, aonde colocar stop, aonde colocar alvo, o stop que mudou, tudo isso vocês encontram lá nas salas da Arena do Investidor, né? Tem lá uma sala de controle de operações, de todas as operações que eu inicio com o pessoal que assiste. E esse controle de operações tem lá todos esses detalhes. Quando a gente muda o stop, você enxerga lá que o stop foi modificado. Quando a gente sai de uma operação, é indicado que teve a saída da operação. Quando a gente inicia uma operação, a gente indica isso. Quando a operação está só engatilhada, ou seja, a gente está esperando os pontos para entrar na operação, isso também está lá colocado. Fique à vontade para acessar essas salas. Daqui a pouco eu mostro o gráfico exatamente para vocês, perfeito? Na venda aí, provavelmente não vai ter nenhuma operação de compra. Eu tinha separado duas que, enfim, com essa queda da semana ficaram longe dessa compra. Na venda a gente tem mais uma só que eu separei, que eu gosto muito, que é exatamente a CESP. Ontem ela caminhou um pouco para baixo, mas não chegou no preço de venda. Então olha só, a CESP aí no rompimento de 12,74, a gente vai ficar focado numa venda, o stop acima de 13,51 e o alvo aqui em 10,43, tá? Então de tudo que eu indiquei na semana na venda, ainda falta aí ter um start na CESP, perfeito? As outras vendas a gente já iniciou. Bom, acho que é isso. Deixa eu focar agora aí nas perguntas de vocês. Peço aí para o pessoal, só para eu conseguir ficar focado no que vocês estão querendo e pedindo, para evitar de ficar batendo papo no chat agora, justamente porque senão eu estou vendo um monte de bate-papo e não consigo enxergar as perguntas de vocês. Daqui a pouco eu saio e vocês voltam a bater papo aí. Vamos lá, o Alvin perguntando de MYPK3, é outro ativo que perdeu muita força aí no último mês, né? Vamos dar uma olhada, que faz tempo que eu não olho esse gráfico, deixa eu fazer algumas marcações aqui, tem um suporte, parece que ainda está sendo respeitado aqui nesse ponto, perdendo isso próximo aqui embaixo, né? Já aqui nessa região de 10,57. Então olha, é um ativo que veio com uma queda muito forte, chegou no primeiro ponto de suporte, o Alvin. É claro que a gente não vai comprar com ativo caindo, eu não gosto desse tipo de operação, então o ideal aqui é um pouco de consolidação e aí no rompimento a gente consegue pegar o início de um movimento, né? Esse movimento já está bem esticado agora, né? Já é um movimento bem grande, tá? Então quando você pensa em stop, o seu stop está muito aqui em cima, né? E aí inviabiliza aí a operação.
Então o ideal é você esperar uma correção, tá certo? Para a hora que vier romper esse fundo, você ter um stop mais justo aí para entrar na operação, tá? Mas o foco aí em MYPK3 por enquanto é só na venda, tá? E Estácio é outra que também tinha uma possibilidade boa de subir, de fazer onda 3, mas acabou se perdendo. Tá aí beirando o fundo anterior, que parece ser o primeiro ponto de suporte. É a mesma coisa, né? Você tinha que ter pego aqui no rompimento desse fundo, porque o stop estava aqui em cima, né? Olha só como muda a questão de gerenciamento de risco. Se a gente vende aqui, tá certo? Com alvo lá embaixo e com stop aqui em cima, você consegue até um bom gerenciamento de risco. Mas agora, vender aqui, tá certo? Com alvo aqui e com stop aqui em cima, né? Deixa o gerenciamento de risco de ponta cabeça. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer, tá? O Wagner pedindo loja Zena, a gente já mostrou, é em tendência de baixa, ontem passou por uma recuperação, vamos torcer para voltar a cair. HGTX3 em tendência de baixa também, rompeu aí os 14,63 na segunda-feira, né? E inclusive ontem, que foi um dia de recuperação de muitas ações, ela também continuou caindo. Primeiro suporte é nesse ponto que está, rompendo isso tem bastante alvo ainda para baixo. E Magazine Luiza, eu aconselho vocês a esquecer um pouco desse papel, ok? É difícil pensar em venda de um papel que já sofreu e já bateu, toda hora tem história do short squeeze, tá caindo, de repente sobe 30% num dia. É engraçado, né? Porque a gente vem para o mercado e quer volatilidade, né? Mas volatilidade em excesso, né? Uma volatilidade maior do que tem as opções, é uma volatilidade difícil de ser surfada, né? Porque você tem problema de falta de liquidez, você tem problema de muitos gaps de um dia para o outro, né? De mercado parado, entra em leilão porque já está subindo ou caindo 10%, né? Então isso é muito raro você conhecer alguém que ganha com consistência, né? Na verdade eu não conheço ninguém, todo mundo que tentou pegar esses ativos com essas variações malucas acabaram perdendo dinheiro. Então é muito difícil você surfar esses ativos com muita volatilidade, né? E é normal, né? A gente vem da poupança, onde você está acostumado a uma volatilidade de 0,6% ao mês, aí você vem para a renda fixa, onde a volatilidade é de 15%, 16% ao ano, de 1 e pouco ao mês, aí você vem para o mercado de ações e vai tradar Ambev, que varia 4%, 5% ao mês, e de repente você se depara com um ativo que varia 40% ao dia, né? E é muito difícil você entender e conseguir compreender e surfar essa volatilidade. Então, para ser sincero, esse ativo para venda eu não venderia de forma alguma. E para pensar em compra, você precisa de ter gerenciamento de risco, né? Se você olhar bem essa perna que ela está fazendo, já tem 100%. Então, para começar a pensar em operação no ativo, espera corrigir, espera montar pivô, e aí sim você pega um risco menor, acaba fazendo mais sentido, coloca pouco dinheiro por conta para não sofrer com gap ou com qualquer coisa parecida, perfeito? Vamos lá. O Bunlai, um amigo do Lula, pedindo Croton, vamos lá. Crote 3. Bom, Croton ainda em consolidação, né? Ela, apesar de ter perdido força aí nos últimos pregões, ainda está em consolidação. O suporte dela nessa região de 8,94. Não vejo operação aqui no momento para ela, né? Mesmo que se cair abaixo disso, fica com risco muito grande. E claro, não dá para pensar em compra, já que por enquanto ela está em queda, né? Então, por enquanto, o mais interessante é ficar de fora, tá ok? Natura, é outro pedido de Natura. Então, esse é um dos poucos ativos, né, que a gente ainda tem chance de pensar numa compra, tá? Tem muita gente que gosta de comprar quando o preço faz o primeiro candle com máxima e mínima maior. Então, ontem já comprou aqui no rompimento de 24, com o stop aqui abaixo de 22,94. Vocês sabem que eu não gosto desse tipo de operação, eu prefiro sempre esperar o pivô do gráfico de 60, né? Então, e a gente não tem isso ainda, vamos ver se cria. Quem sabe aí na quarta, quinta e sexta ela corrige e volta a subir para a gente pensar numa compra com alvo aqui em cima e com stop que vai ficar provavelmente aqui nesse fundo, ok? Então é esperar esse pivô do gráfico de 60 minutos. Se a gente vier para o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que ele ainda está em tendência de baixa, tá ok? E aí é difícil você fazer dinheiro operando gráfico de 60 minutos em tendência de baixo comprado, né? Você comprado fazer dinheiro com esse gráfico aqui em tendência de baixa, né? Então, vamos ver se ela corrige e aí de repente rompendo esse topo a gente pensa de novo em operação aí com Natura, tá ok? Então, por enquanto de stand-by, mas é uma das poucas aí que tem alguma condição de compra. Vamos ficar atento para
para ver aí o que ela pode nos entregar aí nos próximos dias, tá ok? O Carvalho está comprado em BBSE 3. Vamos lá, Carvalho. Tem que ficar muito atento, né? Porque você está comprado na tendência de baixa, né? Ontem ela subiu, foi bom. Se você comprou ontem, no início do dia, tá? Mas no swing trade, o importante é o movimento e não um único candle, né? Tem que tomar bastante cuidado exatamente com o BBSE, justamente porque ela tem neste ponto aí, se romper essa região, perto de onde ela fechou, ela tem um alvo bem grande para baixo, aí nesses 20,52, tá? Então, já é hora de subir o stop. Já usa a regra do 3%, né? Pega aí o preço de fechamento, joga 3% para baixo, deixa o stop lá e vamos ver aí se ela repica mais um pouco ou volta para a tendência dela que é de baixa, tá? Vamos lá. ITSA 4, por enquanto num ponto de suporte, e aí sou eu querendo tradear, né? Então eu vou torcendo aí para o mercado fazer uma configuração que me interessa, né? É claro que eu vou apostar na queda da ITSA, né? Eu não vou achar que ela vai subir, eu só acredito na reversão de tendência quando tem pelo menos uma possibilidade de formação de pivô de alta. Então não dá para pensar em comprar, mas está no suporte, eu não gosto desse tipo de operação. Se gostar, cara, stop abaixo do 6,60 aqui neste fundinho, tá tudo certo, tá? O risco é pequeno e vamos ver se ela repica pelo menos nas médias. A operação que eu quero aqui, ó, a ITSA fez uma grande onda para baixo, tá? Então é a mesma coisa que eu falei lá atrás. Não dá para vender agora, porque o stop está muito lá em cima. Então é um pouco de repique, andar de lado para na hora que vier romper de novo, eu tenho um stop aqui nesse ponto, tá? Então é o que dá para pensar aí de ITSA. E de BBAS, é um pouco parecido, né? Aliás, é bem parecido com o ITSA, está bem perto de um ponto de suporte. Já vem de uma perna muito grande de queda, tudo que eu desejo aí é que ela lateralize, deixe um ponto para venda e aí volte a cair. E a gente consegue assim entrar na operação com pouco risco, perfeito? Petri 4, o que esperar até sexta-feira próxima? Nini, ninguém pode responder isso com a chance de acertar com mais do que 50%, né? A gente acaba trabalhando com probabilidade, né? E quando a gente trabalha com probabilidade, a gente aposta no que a gente entende que tem maior probabilidade de acontecer, tá? Como a Petro tem tendência de baixa, eu acho que até a próxima terça-feira ela vai estar num valor mais, a próxima sexta ela vai ter caído mais do que tem caído do que está hoje, tá? Então a Petro ontem fechou a 6,68, eu imagino que na sexta-feira ela vai estar abaixo disso porque a tendência dela é de baixa, tá? Tem que ficar muito atento com essa região de 6,43, olha só. E aí, as possibilidades que a gente tem de operação, né, tem muita gente que quer pegar um trade a qualquer momento, o cara quer comprar ou vender, ele não quer saber de ficar de fora do ativo. E às vezes alguns ativos, como eu acabei de mostrar no caso da BBAS, não estão no ponto de venda, porque já estão com um movimento grande iniciado. No caso da Petrobras é diferente, no caso da Petrobras tem sim uma operação, né? Porque a Petrobras fez exatamente o que a gente pediu ali, né? Olha só, a Petrobras, ela teve uma queda forte, tá? Então veio aqui lá dos 8 pila, veio uma queda bem perto aqui dos 6,43 e agora lateralizou. Tudo que a gente pediu, lembra? E acho que está na hora dela fazer uma nova pernada de baixa. Perfeito. E por que eu acho isso? Porque a tendência dela é de baixa, é natural que caia. Então agora a gente já tem um ponto de stop aqui nessa região, tá? Então perdendo 6,43 tem uma possibilidade de venda em Petrobras com stop aí acima de R$7, perfeito? É um risco grande, né? Até para um ativo de muita volatilidade, o que você tem que saber é dosar quanto colocar de dinheiro nessa operação, tá ok? Vamos lá. Lojas Renner a gente já falou, HGTX também. Oi BR4. Oi BR4. Gente, como vocês gostam de Oi BR4, né? O que será que tem a Oi de tão interessante aí que, nossa, mas todo dia tem um monte de pergunta, né? O pessoal gosta bastante. É parecido até a condição dela com o de Magazine Luiza, né? Já não dá mais para vender, os riscos com a venda são enormes, são gigantescos, né? Então é um ativo para a gente ficar olhando para algum dia ter algum foco na compra e com capital reduzido, a gente está falando de uma empresa com uma série de complicações, tá certo? E com alguma possibilidade de alta se for vendida, né? Já que é a solução que muita gente acha que é a única para ela, tá ok?
Bom, então o IBR fez uma perna de alta, por enquanto está caindo, né? Está caindo, todo dia cai um pouco mais. A gente precisa ver se ela vai parar de cair, deixando um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, ou se vai fazer um novo fundo para continuar a tendência de baixa. Quando a gente tiver uma ideia de que, olha, pode fazer um fundo mais alto que o anterior e lançar uma onda 3, a gente começa a pensar uma operação com ela. Por enquanto não tem, tá? Por enquanto é um ativo que, assim como fez aqui, assim como fez aqui, assim como fez aqui, veio na média e está voltando para testar o fundo anterior. A gente precisa ver aí nos próximos dias se esse fundo vai ser rompido ou não, tá ok? Parque 3 para compra. Tá bem difícil aqui também, né? Por uma questão de gerenciamento de risco, né? Pelo menos Parque 3 está diferente da maioria, porque ela está deixando o fundo aqui mais alto que o fundo anterior, né? Mas se você comprar aqui, por exemplo, né? Com stop aqui embaixo e com alvo no topo anterior, né? Você percebe que não tem um bom gerenciamento de risco. Então eu não vejo operação aqui em Parque 3 não, tá? Eu acho que o que a gente pode fazer aqui é marcar esse topo, tá? Talvez aqui neste rompimento, tá? Por volta aí de R$10,90, R$11. Neste rompimento, dependendo de onde vai estar o ponto de stop, a gente tem condição aí de pensar em compra. Mas comprar agora é comprar um mercado em consolidação com viés baixista. Então eu realmente não acho interessante aí pensar exatamente nessa operação por enquanto, tá ok? Multi 3, vamos lá. Multi 3. Qual o alvo adequado para Multi 3? Bom, ela perdeu o fundo anterior, então está claramente em tendência de baixa, né? E vem em tendência de baixa há bastante tempo. A gente vai ter que até dar um pouco mais de zoom para o gráfico semanal, né? Essa é um pouco aquela coisa que a gente fala da região do Deus me livre, né? Mas ainda tem alguns fundos intermediários aqui no gráfico de semanal que pode oferecer algum tipo de suporte. O primeiro aqui em 35,11, tá? Então eu acho que numa venda, caso eventualmente esteja numa venda, dá para imaginar aí um alvo nessa região aí de R$35, perfeito? Bom dia, André. Qual o preço justo para se pagar em aluguel de ações para operar na venda? Bullrider, sei lá, até 20%, 30%, dependendo da volatilidade do ativo, né? Você consegue pagar. Seria um preço por aluguel. Agora, a maioria deles, né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente não deve ter. Isso só acontece quando o ativo está em tendência de baixo, caindo 10% por dia, tá? Ou seja, se você dividir 30% por 200 pregões, que é o que tem no ano, você vai ver que você tem que ganhar 0 alguma coisa ao dia, 0,1 alguma coisa ao dia para pagar esse aluguel. Esses ativos que têm um aluguel muito alto, de 30%, 20%, variam muito mais do que isso. Não vai ser o aluguel que vai que vai viabilizar a operação, tá? Então são ativos de grande volatilidade, isso acaba não inviabilizando. Mas é uma preocupação que não precisa ter muito não, porque a grande maioria, vou te dizer que 95% das ações hoje, né, tem um aluguel aí que a gente trade. É claro que a gente não vai vender Oi BR4 a descoberto, não vai vender Magazine Luiza a descoberto, né, porque a gente sabe do risco que tem uma operação como essa. A maioria dos papéis que a gente consegue fazer venda tem um aluguel aí de entre 2% e 7% ao ano, tá? É muito raro você ter um aluguel muito mais caro que esse. Então, mas mesmo tendo com muita volatilidade, como a gente vem tendo também na queda, isso acaba não atrapalhando o desempenho das operações, tá? Vamos lá, André, se eu poderia olhar VEG3 e GGBR4, vamos lá. Vamos começar com VEG aqui, tá? VEG é uma ação que tem aí um gráfico diário em tendência de baixa, né? A gente já conversou isso aqui com vocês. E essa condição não muda com tanta facilidade, a não ser que no rompimento desse topo. Vai ser o primeiro momento em que você vai olhar e falar, bom, agora tem aí uma possibilidade de uma reversão de tendência, tá ok? Para quem está vendido, o stop é acima de 15,92 e o alvo aqui nesse fundo anterior, 3,83, tá? Eu sou muito mais focado na venda. Acho difícil iniciar a operação de venda agora, tá? Mas eu sou muito mais focado na venda do que na compra nela, tá? GGBR4 furando o fundo anterior, que era esses 4,39, abaixo disso você tem que voltar lá para 1.500 e bolinha para enxergar o próximo ponto de suporte. Você acaba tendo que vir aqui no gráfico mensal, né? Nem tem, cara, não tem mais ponto de suporte para esse ativo, né? Aí é na casa dos centavos, fica difícil, 3,30, enfim.
Mas isso é o que a gente consegue enxergar aí para GGBR. Infelizmente aí perdendo o último fundo importante que deixou lá em agosto e que abaixo disso pode trazer o ativo bem mais para baixo, tá ok? Vamos lá, de VEG a gente já falou, e TSA também, vamos falar de Vale 5. Eu resolvi vender BRAP 4, tá? Já deu até venda, a gente já está posicionado, mas poderia ser também uma venda em Vale, aqui neste ponto, né? Olha só, perdendo esse fundo, que está aqui nessa região de 9,70 por aí, eu acho que tem uma chance de muito mais queda com Vale, acho que vai romper o fundo anterior, até porque corrigiu na média, quando corrige na média geralmente volta e rompe o fundo sem nenhuma dificuldade, tá? Para quem for tentar fazer essa operação, o stop acima de 10,35 já é o suficiente, é o topo dos 60 minutos. É um stop aí até pequeno, se a gente levar em conta a volatilidade grande que tem o mercado, tá ok? Então Vale 5, tudo aí para romper o fundo. Vamos lá. ELPL4 é o que eu disse ontem, está em consolidação no gráfico diário. Tem uma chance muito maior, na minha opinião, de romper para baixo. E aí teria uma possibilidade de venda no rompimento de 7,52. O rompimento para cima, na minha opinião, ainda não dá compra no gráfico diário. Esse é mais uma operação para quem gosta do gráfico de 60. E aí você pode esperar esse rompimento aqui dessa região de 8,40, 8,50, com stop aí abaixo dos R$8 para tentar ir uma operação para esticar um pouco mais aí no gráfico de 60 minutos, tá? Mas no gráfico diário, o interessante seria se ela rompesse esse fundo desse gráfico diário. Acho que tem uma bela possibilidade de mais queda abaixo desse fundo, ok? Sambi 11, vamos lá, Sambi 11, faz tempo que eu não olho esse ativo, quem está pedindo é o Luiz. Então, Luiz, Sambi 11 distou aí do resto dos outros bancos, né, enquanto os outros bancos vieram para uma queda bem forte nos últimos 3, 4 meses, né, até tentaram algum tipo de recuperação, mas estão todos aí, YouTube, BBAS3 também, né, e a BBDC4, que é a mais fraca de todas, todos lá rompendo o fundo de agosto. A Sambi 11 está muito longe do fundo de agosto, né? Então, do fundo de agosto ela está aí 23% acima, 24% acima, enquanto a maioria está chegando lá. Então, sinal que está muito mais forte, recuando nessa região de média móvel para ser um ponto de suporte. Então, a gente tem que ter coerência no que a gente fala sempre, né? Eu vou esperar a mesma coisa que eu falei lá de Natura. Ela está caindo por enquanto, vai subir. Se fizer um pivô no gráfico de 60 minutos, a gente compra no rompimento da cabeça do pivô, ou enfim, no momento que a gente achar adequado no gráfico de 60 minutos, tá? Então, o que falta é a gente saber se a Sambi 11 vai realmente encontrar suporte nessa região e esperar esse zigue-zague desse tempo gráfico menor para a gente começar a pensar em compra no ativo, tá ok? Tá bem bonito, diferente aí de boa parte do mercado, né? Ativo em tendência de alta, hoje é algo raro, são poucos aí que sobraram, né? Outro que está em tendência de alta, que tem o pedido aí do Rafael, é exatamente a Embraer, né? A gente observou esse rompimento de 26,40 lá no passado. Quando ela rompeu esses 26,40, criou o alvo em 32, ela já conseguiu chegar lá pertinho, lá perto dos 31, e está passando aqui por um momento delicado aqui, né? Então, olha, ela veio na média, né? Veio na média, quem comprou aqui estopou, aí ela subiu, fez pivô no gráfico de 60, pode ter dado compra aqui em 29,53, era uma operação que se eu tivesse operado na semana passada, talvez eu teria feito. Eu entendo que ela tem alguns alvos, resistências muito próximas aqui, talvez não teria entrado por conta disso, mas obedece perfeitamente à minha condição de entrada em correção nas médias e está aí brigando para voltar a subir, perfeito? Para quem está posicionado, stop abaixo de 28,20, seja o que Deus quiser, tá? Tá bem bonita aí, continua muito bonita aí a Embraer. Vamos lá. De GGBR a gente já falou, de LPL4 a gente já falou também, não falamos? Falamos. O Jordan perguntando de LPL4 para venda, a gente já falou. E o Alvin perguntando de Alpa 4. Vamos lá, Alvin. Olha só, esse ativo em tendência de baixa, a gente fez um belo trade aqui nessa subida dela, né? Depois teve notícia, ela caiu com bastante força e tal. Veio na média e a média já aqui funciona como suporte na tendência de alta, né? Na tendência de baixa funciona como resistência e está voltando a cair. Eu olho para ela e vejo o fundo aqui de R$6 como o destino provável, tá?
só não tem um bom gerenciamento de risco para a gente entrar na operação. Então, apesar de ter um ativo em tendência de baixa, né, eu não acho que esse é o ponto de venda para ela, tá? Vamos lá. Bom dia, André. Comprado em Braskem, BR, KM5, é outra também que tem, diferente de todas essas ações que a gente está vendo tendência de baixa, tem tendência de alta. Então, mesma coisa, né? Braskem teve uma forte subida e agora corrigindo. É muito importante que ela não rompa esse fundo, tá? Porque senão começa a dar indício de mudança de tendência. E como está nessa região de média móvel, é só esperar o zigue-zague no gráfico de 60 minutos para pensar em compra novamente. André, estou comprado em Braskem. Então, ó, o seu ponto é 25,09. Stop abaixo disso, tá? Ah, mas Braskem só sobe. É verdade. Todo ativo um dia só subiu, até que começou a cair. E quem não saiu da operação e deixou de stopar está perdendo tudo o dinheiro que ganhou em outras 100 operações, né? Ontem eu me lembrei, alguém comentando aí que teve uma casa que indicou a Pão de Açúcar no começo do ano passado como uma das pechinchas da bolsa, né? E é uma visão de longo prazo, não tem nada a ver com trade, então eu só estou comentando disso. Pão de Açúcar caiu desde então 57%, né? E era uma ação que não era os mais novos que nunca tinham visto cair. Eu nunca vi pecar em tendência de baixa no gráfico semanal, tendência de baixa no gráfico mensal, ela sempre teve em tendência de alta, né? Mas é aquela história, um dia a tendência muda. Você transformar uma empresa ruim numa empresa boa é a coisa mais difícil do mundo. Agora, você transformar uma empresa boa numa empresa ruim é muito fácil. É só você ter uma gestão complicada, uma gestão ruim no momento de crise, né? Então, tem que tomar bastante cuidado aí com a Braskem, não deixe de estopar a operação se ela chegar exatamente nesse ponto, tá? André, qual sua atitude de day trade em ativos com tendência de baixa que abrem com gap de baixa? Marcos, eu meio que separo muito na minha cabeça informação de day trade e informação de operações mais longas, tá? Então, eu estou operando aqui no day trade, eu nem quero saber se no gráfico diário tem tendência de alta ou de baixa, tá? Eu vou ficar focado no day trade em 3 tempos gráficos, no 1, no 5 e nos 15 minutos. O que tempos maiores estão fazendo eu nem quero saber, tá? Então, eu tenho uma modalidade de operação que eu não sei se inventei, né, porque podia alguém já ter feito, mas nunca tinha visto ninguém fazer, né? Mas que eu chamo de day trade na primeira hora do pregão. E eu gosto muito desses gaps de abertura, que são gaps principalmente formados por amadores que ficam com muito medo em dias de gap e muito eufóricos quando o gap é o de alta, para tentar pegar a distorção, tá? Então, geralmente, quando qualquer ativo amanhece com gap de baixa muito grande, eu espero lá um sinalzinho do mercado para entrar na compra, para surfar um scalper, uma operação mais curta, com risco muito pequeno, focado só em gerenciamento de risco, tá? Então, independente de como é que está a tendência dele em tempos gráficos maiores, perfeito? Vamos lá. Ultrapar, poderia analisar? Vamos lá, Ultrapar em tendência de baixa, já há bastante tempo que a gente fala nela. Ontem não, né? Segunda-feira, muda o gráfico para mim, por favor. Na segunda-feira chegou aí num ponto de muito suporte, que é essa região aí de R$58. Teve uma reação muito boa ontem. E é aquela história, eu particularmente já falei, eu não gosto de operar quando o preço chega no suporte. Para quem gosta, stop abaixo de 57 e senta a lenha na compra, tá ok? Eu vou torcer aqui para que ela fique mais uns dias em consolidação e venha a romper esse ponto, porque eu vou colocar meu stop aqui, tá? E focado na venda aí de Ultrapar, tá? André, o que esperar no curto prazo de SUSB 5? SUSB 5 a gente pode esperar a manutenção da consolidação, que é esse o sintoma que ela tem. Dá uma olhada nesse gráfico, né? Então ela está trabalhando entre uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Cara, enquanto tiver nesse miolo aqui, não tem o que fazer, tá? Então é esperar enrolação e esperar o rompimento, na verdade, né? Ou quando romper para cima ou para baixo, a gente tem uma possibilidade de operação, tá? Por enquanto não tem nada, tá? André, RADL para compra. Então, eu não consigo falar de compra em RADL no gráfico diário, ela tem tendência de baixa. Portanto, eu não consigo enxergar aí uma boa compra no ativo. E desculpe,
Tem muita gente que acha a operação que você quer, eu não consigo, tá certo? Eu nunca conheci ninguém que ganhou dinheiro contra a tendência e eu realmente não falo de operações contra a tendência. Então eu não acho interessante para compra, eu acho que o foco pode ser muito maior numa venda aí. Não tem time agora para venda, né? Mas eu acho que a gente tendo paciência cria um bom time para essa venda. Não vejo, por enquanto, tá? Um gráfico interessante para compra não, tá? Vamos lá. André, alguns papéis estão ficando quase de graça, é mesmo assim pode cair mais. Onde deve estar o medo do investidor? Cara, não tem que ter medo de nada, né? A gente tem que pensar, assim, a gente pode ficar focado em ter medo ou a gente pode ficar focado em buscar as oportunidades, entendeu? Entender quais são e surfar elas, entendeu? Então eu não fico focado em medo, em qualquer coisa, tá de graça, tá caro. Para mim é o seguinte, eu tenho que ganhar dinheiro, tá certo? Eu tenho que ajudar os meus clientes, aos clientes da XP a ganhar dinheiro, tá? Então o meu foco só é em descobrir aonde está o dinheiro, né? Para quem assistiu Jerry Maguire, é o tal do show me the money, né? Então eu quero saber onde está o dinheiro, eu quero ir. Então se o dinheiro está na queda, cara, vamos surfar, tentar surfar a tendência de baixa. E se o dinheiro está na alta, está na subida do mercado, perfeito, vamos tentar surfar a tendência de alta. Agora, essa história de que está caro, de que está barato, de que está quase de graça ou de que está caro, né, não dá mais para entrar, isso é uma das grandes bobeiras que se fala no mercado. Não tem nada barato, tem nada caro, tá certo? Você tem que imaginar que aqui estão talvez não a minha, eu sou um cara mediano, mas no mercado de ações estão as cabeças mais brilhantes do mundo, né? O cara, quando é muito bom, acaba vindo para o mercado de renda variável, perfeito? Você acha que esses caras todos que são acima da média vão deixar alguma coisa ficar muito barata ou muito cara, né? Se o mercado chegar à conclusão de que está alguma coisa muito barata, por que está caindo ainda, né? Já estaria subindo, né? E se tivesse muito caro, por que ainda está? Geralmente o que está caro hoje fica mais caro amanhã, por que está subindo ainda, né? Então não tem nada disso. Eu acho que quando a gente começa a pensar que está caro, que está barato e está operando, fazendo operações de curto prazo, a gente perde o foco no que é importante. A única coisa que é importante é na tendência, né? É isso que o cara que usa análise técnica tem que ficar focado, é seguir a tendência, é lá que está o dinheiro, tá? Enfim, por aí. CPLE 6, Bayer, vamos lá, CPLE 6. Bom, ativo em forte tendência de baixa, rompeu consolidação, desceu que nem chumbo, né? Vamos tentar ver aqui se existe algum tipo de suporte. É suporte só aqui nessa região de R$21, perfeito? Mas que grande queda, né? Que feio que fez aí a CPLE. Enfim, continua a tendência de baixa aí pro papel, perfeito? BBSI a gente já falou, Lojas Renner também, CETIP 3, se a gente pode analisar. Então, CETIP é também mais um dos poucos ativos aí que ainda tem condição de tendência de alta, né? Ela veio aqui na região de médias móveis, vamos ver aquele zigue-zague lá que eu falei, certo? Então, se tiver aí correção, zigue-zague no gráfico de 60, a gente pode tentar pegar o rompimento da cabeça do pivô para pensar numa compra em CETIP, tá ok? André, já estou comprado, stop aqui, não tem outro ponto por enquanto para colocar o stop, perfeito? Esse aqui é 35,78, então stop abaixo disso, tá? André, estou comprado em Brasfoods, seria mais completo. Bom, RADL está em tendência de baixa, Brasfoods também está em tendência de baixa, cara. O mais correto, né, se você está tentando fazer um trade, é achar uma ação que tenha tendência de alta para você estar comprado, tá ok? Bom, enfim, mas vamos achar um ponto de stop aí para sua operação em Brasfoods, tá? Ela deixou fundo aqui em 53,40, não dá para ficar posicionado abaixo disso, né? Abaixo disso a coisa se complica, então muito cuidado aí com essa compra, tá? Vamos lá, André, vendido em HGTX 3 desde os 15,20, perfeito, cara, usa um alvo bom, quer dizer, tem um primeiro ponto de suporte em 13,30, tá? Mas eu acho que vai passar reto, tem muito mais chão para vir. Então o ideal seria, pega o preço de fechamento de ontem, joga 3% para cima
E, cara, confia aí na tendência, deixa esse troço cair, que eu acho que se ela vier com força para baixo, tem muito que cair ainda, perfeito? Bom, pessoal, tem muito mais perguntas e eu estou chegando aqui no final. Eu queria convidar todo mundo a participar da Arena do Investidor. Quer dizer, o nosso programa acaba daqui a 2, 3 minutos, mas eu continuo online durante todo o pregão, eu e uma equipe inteira de analistas e professores. E essa semana ela ainda é aberta para todos os clientes de todas as corretoras, semana que vem só para clientes XP, então aproveitem para participar. Deixa eu mostrar aqui como é que você acessa essa arena, tá? É só vir aqui no site da XP, que é xpi.com.br, vir aqui em Educação e depois em Arena do Investidor, vai abrir a página da Arena, fala um pouco aqui sobre cada professor, enfim, mas você pode vir aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores, coloca seu nome, tá? Clique em Login, vai abrir aqui um Java, que é algo que todo computador tem, né? Não é possível ter computador sem Java hoje em dia, né? São poucos que não tem. Você vai baixar essa plataforma que é a Blackboard, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, e vai poder participar com a gente, interagir com a gente. Lá você pode não só escrever, como acontece aqui, mas você pode conversar com o professor que está dentro das salas, e a gente vai ter o maior prazer em receber vocês, tá certo? Hoje essa sala é a sala de trader, a maior sala de trader do Brasil, mas é maior não só em quantidade de pessoas, né? A gente foca muito na qualidade e principalmente sabendo da responsabilidade que a gente tem de lidar com dinheiro e que o foco aqui precisa ser em qualidade sempre, não em quantidade, né? Eu me lembro muito que sempre falaram que analista de corretora tinha um foco grande em fazer corretagem. Posso te dizer com segurança que o nosso mandato aqui na XP é fazer o cliente operar bem. Se ele operar bem, ele vai continuar com a gente durante toda a vida. Não adianta fazer ele operar toda hora e um mês depois ele quebrou e ir embora, tá certo? Então o nosso foco está sempre na qualidade. A gente tem aqui algumas salas, eu fico nessa sala principal, tá lá a minha tela, e essa sala entrará no ar às 10 da manhã, que eu vou sair daqui e vou para lá. Tem também salas de day trade, onde está o Danilo Zanini, tem sala lá onde fica o Alisson Correia focado no tape reading, ou seja, eu a partir de agora, né, vou saindo daqui, já tem 560 pessoas online. Vou sair daqui e vou direto para lá, tá certo? Então a partir daqui uns 10 minutos no máximo eu já tô lá, e as perguntas que eu não consegui responder aqui, entra lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Deixo a todos um grande abraço, torço para que tenham todos aí um excelente pregão, e amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta aqui às 9 da manhã. Um abraço, pessoal, tchau!